Alô, confraria! Começa agora mais um super programa e vocês daqui a pouco vão entender por quê. Super programa da Confraria do Relógio e eu quero dar, primeiramente, um alô aqui para o meu amigo César Rovel. César, você superou hoje com o convidado, hein? Tudo bem? Hoje é convidado de gala. Tudo bem, e você? Ótimo. Convidado de gala. Uma grande pessoa de referência na relojaria brasileira, quiçá mundial. Um grande especialista e eu não vou nem me demorar mais, porque a gente tem que começar logo essa conversa. Nós estamos aqui com o José Mauro Rakoski. Não sei se falei o teu nome correto. Perfeito. Mauro, muito obrigado pela tua presença. Eu me sinto honrado pelo convite. Obrigado você, Caco. Obrigado, César. É uma honra estar aqui com vocês. Eu já estou ansioso aqui, porque eu ouço teu nome há muitos anos. Conheço o trabalho da Watch Time. O César tem me falado ainda muito mais e eu sei que hoje eu vou aprender demais aqui. Quem Seja dera, bem-vindo. Obrigado. Como falei, Caco, César, é uma honra estar aqui e o que eu puder fazer para compartilhar um pouquinho do que eu sei, estou aqui à disposição, pode ter certeza. Eu sei que o público que conhece um pouco mais de relógio, que vive mais esse mundo e que inclusive tem peças em casa, colecionadores, com certeza conhece o Mauro e conhece a Watch Time. Muitas outras pessoas que estão aqui não conhecem, então nós vamos tratar um pouquinho do que é essa empresa, que foi fundada pelo Mauro, e é uma empresa em que ele é o relojoeiro, claro que ele tem vários funcionários e colaboradores ali, mas ele é o Big Boss. E nós vamos falar aqui um pouquinho sobre essa empresa e sobre a tua experiência lá. Você com certeza tem histórias maravilhosas de relógios para nos contar e é isso que a gente quer explorar aqui um pouinho. É joia. Me fala como é que começou essa história. Minha história ela é um pouco engraçada, apesar de tudo. Eu sempre falo que eu acho que os anjinhos colocaram as mãos lá atrás e falaram assim, o Mauro vai trabalhar com relógio. Eu entrei por um acaso, trabalhando numa relojoaria no interior, onde meu ex-cunhado, na época namorava a minha irmã morava aqui em Curitiba, ele era separado, e os meus pais não aceitavam o namoro deles, e no final da história ele convenceu a minha irmã a voltar para o interior, para Guaraniaçu, minha cidade natal, e eu fui ser o office boy dele aos 9 anos, então eu fui o elo de ligação para manter o relacionamento deles. E aí eu comecei a trabalhar como office boy, e aí eu fui aprendendo a soldar, fazer polimento, mexer em relógios, e foi onde eu aprendi a profissão. Então, iniciei a profissão ali, com 17 anos eu vinha para Curitiba para fazer faculdade, e aí acabei conhecendo o Francisco Tait, falecido, e enfim, fiz contato, deixei um currículo, falei, olha, gostaria de trabalhar, eu sou relojoeiro e tal, me intitulava relojoeiro, né? nem relojoeiro era, só montava e desmontava, e no final da história, eu acabei não entrando na época, aí meus pais fizeram, com o meu cunhado, montaram uma autoelétrica em Toledo, e eu fui para Toledo, fiquei lá ajudando nesse início da operação, e passado 6 meses, 1 ano, o Francisco me liga. Eu tinha feito contato quando eu cheguei em Toledo, e o Francisco falou, olha, Mauro, surgiu uma oportunidade, se você quiser, a vaga é sua. Mas eu não pensei 2 vezes. 1 semana depois estava aqui, aprendi, posso dizer que aonde eu conhecia a relojoaria suíça e conhecia essa parte do luxo da alta relojoaria foi aqui em Curitiba, até então era somente relógio simples, Seiko, Oriente, Citizen. Mas quando você teve esse primeiro contato lá você era o elo de ligação do relacionamento da sua irmã. Você já se apaixonou pelo relógio ou você estava fazendo aquilo assim, não, vou fazer porque preciso da grana, ou então vou fazer porque eu gosto do cara aqui, do meu cunhado? Como é que era aquilo? Eu me encantei. Já de cara? Me encantei com a profissão. Até o primeiro contato foi muito mais com joia do que com relógio. Joia. Então acabei aprendendo a fazer anel, fazer solda, polimento, enfim, coisinhas simples, mas quando eu comecei a mexer com a mecânica, com o relógio, a joia para mim ficou em segundo lugar. E depois eu nunca mais mexi com joia, então meu know-how não é joia. Então, é uma paixão. O relógio, ele tem um pouco da joia, porque ele é a joia, principalmente do homem, né? Ele é uma joia,
mas toda a engrenagem, as histórias, né, eu acho que é insuperável para mim, né? Eu já trabalhei com joia também, gosto, mas para mim não dá para comparar, não. Então, eu acho o relógio assim fantástico. Então eu tenho uma história curiosa. A minha esposa é médica, Claudinha, um beijo para você, te amo. E logo que nós voltamos para Curitiba, que a gente se conheceu no interior, a gente teve o Uber e viemos para cá, ela foi se reunir com a turma da faculdade dela, enfim, foram jantar. Lá, 10h, 11 horas, ela chegou em casa, ela veio, me abraçou e falou: nossa, eu te amo, te admiro tanto. Eu falei: mas por quê? Ela falou: não, nós fizemos uma enquete, acho que 18, 20 meninas, só tinha 2 médicas realizadas com a profissão. E ela não é uma delas, tá? E ela falou assim: você tem tanto amor, você tem tanto prazer do que você faz. Eu falei assim: eu realmente sou apaixonado. O prazer de trabalhar, eu gosto de estar na banca consertando. E isso me dá uma energia para viver fantástica. Então, eu sou apaixonado pela relojoaria. Como é bom trabalhar com o que você gosta, né? Sim. Eu imagino, eu já tive um emprego, sim, quando eu morei no Rio de Janeiro, que eu até trabalhava com o que eu gostava, mas o ambiente não era legal, e que para mim, quando chegava o final do domingo à noite, quando eu via aquela musiquinha do Fantástico, me dava uma depressão, cara. Poxa vida. Eu não conseguiria viver. Eu só vivi 6 meses naquela situação. Mas eu imagino quem não gosta de trabalhar, né? Uhum. Para quem gosta, pô, chega segunda-feira, você tá feliz, tá animado, você sai da cama já ligado no 220, né? Exatamente. E a gente sabe, claro, ninguém chega onde você chegou, onde a Watch Time chegou, se não tiver essa paixão, se não tiver o César, né? Me lembro do começo do César, a gente já falou aqui em outros programas. Ele desbravou um caminho aqui no Brasil, né? Uhum. E desbravou como um aventureiro mesmo, com um facão, abrindo um caminho, uma trilha onde não existia nada, onde existia mato. E hoje o Relógio de Relógios é o que é. Semana que vem tá indo para o México, para uma das grandes feiras do mundo, com tudo pago talvez não, né? Mas patrocinado, né? Sim. Quem consegue isso hoje? São poucas pessoas, né? Exato. Especialmente aqui no Brasil. Então é muito bom a gente sentar aqui com pessoas que trabalham com relógio, amam o que fazem e que colaboram, né? A gente estava falando disso, né? Você faz também, tem lá os seus programas, tem o seu podcast, a gente está trabalhando para divulgar esse mundo aqui no Brasil, né? Exato. Me conta aí quando você começou, quais foram as suas piores dificuldades? Porque de repente hoje a gente está falando com alguém que quer trabalhar na área relojoeira, não necessariamente em conserto de relógio, né? Mas o cara ama isso, assiste isso, vê aí o GMT-3, assiste as postagens do Instagram do César, tá assistindo aqui o nosso programa, já conhece você, e o cara fala: eu quero fazer parte desse mundo, não sabe como, né? Ou então tá tentando e só leva na cabeça, como todos nós levamos no começo. Como é que foi esse começo para você? Todo começo, como acho que toda profissão, ela é um pouco árdua, né? Não é tão fácil. O Brasil peca pela falta de uma escola relojoeira. Teve no passado e hoje não tem mais. E aí, o que a gente estava falando aqui nos bastidores, essa minha viagem a Dallas no metade do ano acabou mexendo muito comigo, me dando insight. Dentro da plataforma da Richmond tinha uma escola da relojoaria, e no final da história de lá eu vim com a certeza que eu precisava fazer algo. E no ano que vem, final de janeiro, começo de fevereiro, a gente vai startar a primeira turma de relojoaria em São Paulo da Watch Time. Tá? Então, olha, eu cheguei no estúdio hoje aqui, eu nem sabia dessa escola de relojoaria. É novidade quente, hein? Já gostei. Estamos dando aqui breaking news, né, César? Novidade: escola de relojoaria com talvez, e eu ouso dizer, o maior relojoeiro do país. Bondade sua. Tá? Não é bondade não, Mauro. Nós vamos falar mais disso aqui. Aguenta aí. Mas eu quero saber quais foram os teus maiores sofrimentos aí nesse começo. Então, o que você mais apanhou? Pela falta de conhecimento, de teoria e tudo, eu comecei um menino, um moleque. Hoje, se for falar, muito precoce. Com 9 anos eu estar lá com meu cunhado trabalhando. E ele também não tinha aptidão do ensino. Uhum. Então, a maneira que eu ia aprendendo e tentando, eu me postava em pé ao lado dele e eu ficava vendo ele mexer. Então, às vezes, ele precisava de uma ferramenta, ele falava, eu ia, alcançava, enfim, foi nesse sentido. Não que eu seja um autodidata, mas eu aprendi muita coisa sozinho, errando, quebrando. Fazendo, enfim, né?
Então, eu acho que uma das grandes dificuldades para quem começa, para quem é cru, é você mexer com o balanço, com o cabelo, trocar um eixo, endireitar um cabelo. É tudo muito delicado, tudo né? muito delicado. Então isso é um gargalo assim bem grande para quem quer começar e mexer. Mas enfim, com o tempo, com o passar dos anos, você vai firmando a mão também, né? Porque tem a experiência ajuda muito nesse sentido. E esse foi um dos grandes desafios do início dessa trajetória na relojoaria. Vamos falar um pouquinho da Watch Time e depois nós vamos falar um pouquinho dessa escola de relojoaria aí, que isso aí é uma coisa maravilhosa aqui para o Brasil. Quando você começou a Watch Time, Então, veio dessa empresa que o seu pai fundou ali com... Não. Então, em 96... Depois da Francisco. Depois do Francisco, exatamente. Então, em 96, quando eu estava, e o Francisco me fez o convite, eu vim para Curitiba, trabalhei com o Francisco por quase 8 anos. Então, no momento que eu cheguei, tinha startado a parceria com o SWAT Group. Omega, Radon, Longines, Tissot, Amido, no tempo que o SWAT Group estava com todas as marcas no Brasil. E o Francisco era uma pessoa que ele não se envolvia com a gestão. E eu cheguei, felizmente, ele confiou em mim, e ele me deu carta branca, apesar de ser um moleque com 18 para 19 anos, ele me deu carta branca para eu meio que tocar o troço. E aí era eu que era o elo de ligação, que fazia o contato com São Paulo, que falava com os gerentes das marcas e tal, e acabei conhecendo todo mundo. E teve alguns treinamentos nesses anos que eu estive com ele, e felizmente me destaquei, fui bem nas avaliações com os suíços, e a Suíça queria trocar o posto de serviço no Rio de Janeiro, que era o seu Melo, também falecido, e estavam há 2 anos conversando, Melo, você precisa dar uma repaginada na tua recepção, precisa aumentar o espaço, precisa melhorar as bancas, não sei o quê. E ele, carioca, se você viveu no Rio, cara... Já, morei lá um bom tempo. Deixa tudo com aquele jeitinho, depois a gente faz, enfim. E o seu Melo acabou não se atualizando, e até que eles definiram, falou, olha, não, nós vamos encerrar a parceria com o Melo e vamos achar um outro relojoeiro que queira fazer alguma coisa no Rio diferente. E eu fui lembrado pela questão das avaliações que eu tive, e sempre muito bem posicionado. Ele falou, olha, vamos fazer um convite para o Mauro. E aí o meu nome surgiu. Eu estava numa época, eu estava cursando o 3º ano de administração e estava um pouco insatisfeito com o Francisco, porque o Francisco é um alemão bem rígido, bem severo, e ele acabava punindo às vezes os relojoeiros de uma maneira que eu não aceitava, eu não achava legal. Então até tinha um menino que o Francisco mandava ele almoçar 10h30 da manhã. Cara, Curitiba, 10h30 da manhã, só vai comer esse sanduíche numa padaria. É o café da manhã. E aquilo começou, sabe, me incomodar, e eu falei, Francisco, tô pedindo a conta, veja aí quem que você queira, eu direciono e passo o que eu sei, tento dar umas pinceladas, e eu tô saindo, e ele não levou muito a sério. Eu falei, Francisco, eu fico aqui mais 1, 2 meses e vou embora. E ele bom, não sei se é acaso o destino ou não, me liga o gerente da assistência técnica do SWAT Group de São Paulo, o Hamilton Queiroz, falou, Mauro, quando você sair para o almoço, você nos ligue para cá, não sei, eu falei, puta, fiz alguma merda. Na hora eu já pensei, fiz alguma cagada, vão me cortar o pescoço fora. E aí ele falou, olha, Mauro, tem uma oportunidade do Rio de Janeiro, assim, assado. Falei, se você tiver interesse, você venha para São Paulo na sexta-feira. Eu falei, Jesus amado. Nunca tinha dado avião na época. Isso em que ano? Que ano foi isso? 90? 96? 2001. 2001. 2001. E aí, enfim, falei, preciso faltar sexta-feira e tal. Fui a São Paulo, fiz a reunião com eles, falei, olha, precisamos, queremos e tal. Enfim, isso era agosto ou setembro. E você querendo, em janeiro tem que estar aberto. Eu falei, Jesus amado. Loucurado. E, enfim, os anjos conspiraram para que desse certo. Começou no Rio, então. A Watch Time foi fundada no Rio de Janeiro. Tá. Aberta, foi fundada em 2001, mas aberta ao público em 14 de janeiro de 2002. Então, 20 anos. 20 anos já de história.
4 anos depois, o grupo passando por transformações, tinha a operação da montagem em Manaus, de Tissot Mido e Longines. Então, não sei se vocês vão lembrar que tinha alguns Longines e Tissot e Mido que tinham PRF, produzido em Zona Franca de Manaus, 45. Então, eram montados aqui. E teve uma série de multas por irregularidades que os fiscais da Receita encontraram, e eles falaram, nós vamos diminuir a operação no Brasil, vamos terceirizar o after sale para a montagem em Manaus, a plataforma de Manaus acaba, e nós terceirizamos algumas marcas para distribuição, que eles entraram com o Coordination Office, e aí eles me convidaram, falaram, felizmente eu estava fazendo um bom trabalho no Rio, e aí eles lembraram, falaram, Mauro, tem interesse em terceirizar a operação de São Paulo? Eu falei, cara, depende. Se tiver condição, flexibilidade, E aí deu... Perdão. Acabou dando certo. E aí eu assumi a operação do After Sale em São Paulo em 2004 ou 2005. Hoje, qual é o tamanho da Watch Time? Você está em Curitiba, São Paulo e Rio? Curitiba, São Paulo e Rio. Hoje a Watch Time tem 60 colaboradores. Nossa. Com 22, 23 relojoeiros e o resto administrativo e operacional. Então, Curitiba foi a terceira operação. Curitiba foi a terceira operação. Eu tenho um filho do meu segundo casamento. E aí a operação em Curitiba basicamente foi para eu estar mais perto do meu filho. Ah, que legal. E foi nesse momento que eu conheci a minha atual esposa. E novamente os anjinhos conspiraram para a gente estar aqui e montar aqui, e hoje estamos nas 3 unidades. E hoje você, mesmo com 22 relojoeiros e 60 colaboradores, você ainda põe a mão na massa nos relógios? Coloco a mão na massa. Não quis sair do vício. É aquilo que voltamos ao que a gente falou no começo, é o que me dá prazer. É o que você gosta. O que me energiza para... Assim, se eu pudesse somente estar envolvido com a oficina, só com o laboratório, para mim seria maravilhoso, mas hoje infelizmente não é possível. Então hoje o Mauro é um pouquinho de tudo. Tem que estar no gerenciamento da coisa toda. Exato. Né? Não tem jeito. Quanto da tua semana você investe em porcentagem, assim, com a mão na massa? Um dia e meio. Uhum. Um dia e meio hoje é banca, o resto é administrativo. E o que você tem, talvez o César até conheça alguma história aí, que te conhece muito melhor do que eu. O que você tem de história? Porque aqui nos bastidores, um pouquinho antes da gente entrar, você estava mostrando ali uma foto de um Rolex Daytona. Uhum. Né? Cara, Rolex Daytona, César, nós gravamos um programa sobre isso. Daytona Paul Newman, né? Não é um Daytona qualquer. Não é o qualquer, né? É o Paul Newman. Que outras histórias assim, extraordinárias você lembra assim, de momento para contar para nós? Que é isso que a nossa audiência quer ouvir. Assim, é muita coisa. Tem muita coisa legal, mas os fatos inusitados, por exemplo, uma vez eu escutei de um comerciante que trabalha comprando e vendendo relógio de segunda mão, que vende leilão lá fora, uma peça que ele, por um acaso, achou num garimpo, não sei o quê, era um Deep Sea, era um protótipo do Deep Sea. E quando eles pegaram, não, será que é falso, não sei o quê, papapá, ele pegou um voo, foi à Suíça, ela era uma peça, um relógio de 10 mais ou menos, não era numerado. Quando chegou lá até na Rolex da Paulista, não, isso é falso, isso não existe, isso é montagem. Eu falei, não, ele é um extremo conhecedor de Rolex. E ele foi até a Suíça e falou, olha, eu quero fazer uma manutenção, eu quero atestar a originalidade. Enfim, a menina da recepção também não conhecia, e até que chamaram alguém com o maior conhecimento pela marca. Eu falei, nossa, aqui. Então até a própria marca acabou se assustando em ver uma peça daquela. Ele encontrou onde? Ele garimpou isso onde? Em São Paulo, olha, num antiquário, enfim, achou. E que esse pessoal acaba buscando muito, e muita coisa também cai no colo, né? E no final da história ele comprou esse relógio e foi para um leilão, não sei se da Christie ou da Anticor, não lembro. E ele, sei que ele pagou, por exemplo, $5 mil, ele vendeu por $1,5 milhão.
Nossa. Uma peça... Acho que nós vamos parar aquela história de investimento em ações e vamos começar a investir em garimpar relógio. César, o que você quer aprender aqui com o nosso amigo? Como que hoje em dia a gente sabe que você já fez muitos cursos, né, na Suíça, com várias marcas. Você começou trabalhando com as marcas SWAT Group. E como que foi daí em diante? Então, o SWAT Group, por isso uma das minhas paixões pela Omega, porque foi a Omega que acabou me dando a oportunidade de eu aparecer na relojaria, onde eu comecei a fazer os cursos e tal. E por acaso foi a Omega que acabou abrindo portas para as outras marcas nos conhecerem. Então, nessa operação que o SWAT Group passou pelo Coordination Office, que algumas marcas saíram do colo do grupo e foram para distribuidores, a Omega foi para um grupo argentino, para o grupo Cronex, do Hernan Cuen, e um dos gerentes do after sale da Cronex na Argentina é um francês que trabalhou no grupo Richemont por alguns anos e trabalhou na Audemars Piguet. E no final da história, a Audemars Piguet estava vendendo bastante no Brasil e para brasileiro nas boutiques de Miami e Nova York, e não tinham after sale aqui no Brasil. E aí os revendedores não gostavam de pegar, foi bem na época que o calibre 3120, o calibre próprio deles, que eles lançaram depois de alguns anos, de muitos anos sem lançar um calibre próprio, começou a dar um pouquinho de problema, então principalmente nos offshore. E os revendedores aqui não gostavam de pegar os relógios em garantias comprados fora. E começou a ter um pouquinho de insatisfação, reclamação, papapá. Que a garantia da marca é mundial, né? Que a garantia da marca é mundial. E aí, a gente tinha começado com a Cronex da Argentina, fazer essa parceria, quando ele nos conheceu, o Lorenzo, veio até o Brasil e me deu um relógio, tipo, ele chegou no escritório 5 horas da tarde, falou, Mauro, você era um Omega, um Speedmaster 321, você faz manutenção nisso daqui? Eu falei, não, Lorenzo, vou ser muito sincero com você. A gente não pode, teoricamente a marca não permite, mas a gente acaba fazendo. Então eu não vou te mentir. A gente faz, resolve, porque a gente tem peça aqui no Brasil, enfim. Eu falo, então tá, amanhã cedo você me entrega esse relógio consertado. Passei a noite, resolvi, acho que fiquei até 3, 4 horas da manhã, consegui terminar o mecanismo, falei, no outro dia era fazer o polimento, trocar os ponçoários, fazer vedação e deixar pronto para ele retirar próximo ao meio-dia. Felizmente tudo deu certo, consegui ter uma grande credibilidade com o Lorenzo e com o grupo Cronex, e passa algum tempo, aí a Audemars Piguet quer procurar alguém no Brasil, mas não tinha por onde, eles não tinham contato com ninguém. Lembraram do Lourenço, falou, o Lourenço trabalhou com nós, está na Argentina, e a Argentina, do grupo dele, tem uma assistência no Brasil. E, na verdade, era a Watchtime e a SJ também, que a SJ também era um posto de serviço oficial Omega em São Paulo. E aí ele acabou nos indicando, falou, olha, procura o Mauro, assim, assado, e fala com ele. Passa uma semana, 10 dias, me liga, ele falando um espanhol meio arrastado e tal, o meu espanhol também é um portunhol, não é nem E eu falei, Mauro, enfim, o Lorenzo passou o contato, gostaríamos de ter um posto de serviço no Brasil e tal, gostaria de saber se teria interesse. Claro, por que não? Falei, então tá, então semana que vem tá indo um relojoeiro dos Estados Unidos vai para fazer um teste com você, se você tiver um nível mais ou menos, você vai estar selecionado para fazer os treinamentos da marca. Aí passa uma semana, vem o Gilles Vicente, vem para cá, me dá um mecanismo corda manual simples, com defeitos, eles criam os defeitos para ver se você consegue identificar. Aí eu fiz o teste, ele sentado do meu lado, mexendo, conversando e tal, e daqui a pouco toca o telefone, tem que ir lá, e ele falou, Mauro, você não para? E enfim, deu certo, a minha avaliação foi 92, 93, até ficaram surpresos
né, um país que não tem escola, que você aprende Sim, sozinho aqui e no tal. Brasil é no peito e na raça, né? Não tem uma formação. Aí ele falou, ó, eu vou voltar volto para os Estados Unidos, semana que vem eu faço a avaliação do mecanismo correta e aí a gente dá um feedback. E aí passou 10 dias e falou, olha, o primeiro curso na Suíça está aqui, tal data. Hotel tal, enfim. E aí chegou a marca Aldemar Spiguet e aí veio uma marquinha atrás da outra das que a gente está até hoje. Então foi paralelamente ao Mega, que nos ajudou, e a marca que acabou desencadeando essa ascendência, graças a Deus, foi a Aldemar Spiguet, que chegou e deu tudo certo. Hoje você atende todas as marcas? Você é oficial de algumas marcas? Como que está funcionando? Hoje a Watchtime é oficial de 26 ou 27 marcas no Brasil. Nossa. Exceto a Rolex, das marcas que estão nas vitrines brasileiras. Oficialmente no Brasil, todo luxo, a Watchtime é assistência oficial. Então, alta relojoaria vai cair na tua mão vai de cair qualquer jeito. na Watchtime, exato. Então, vamos lá. AP, Hublot, Parmigiani, Ulysse Nardin, aí todas as marcas do Richemont, Vacheron, GG, IWC, Panerai, Cartier, Montblanc, aí todas do LVMH, Hublot, Zenith, Bulgari, Tag Heuer. Uma marca fraca, né? Então hoje a Watchtime acaba sendo uma referência no mercado, graças a Deus, mas também não posso ser hipócrita e dizer que isso é uma coisa que o destino escolheu para ser assim. Essa dificuldade de operar no Brasil é uma dos pontos positivos da Watchtime ter crescido, porque os grupos chegam aqui, investem um caminhão de dinheiro, milhões. Operar no Brasil não é fácil. Eles não conseguem entender essa cascata tributária que a gente tem. E, enfim, eles ficam alguns anos e aí alguém chega lá do financeiro e fala assim, o Brasil está dando prejuízo há 10 anos. Encerra a operação. Quando eles encerram a operação, quando está definido que eles vão parar de operar no Brasil, eles procuram alguém para terceirizar a assistência técnica. E é aí onde a Watchtime acabou crescendo, porque a Watchtime foi parceiro... Aparece como uma solução para um problema gigantesco que o cara lá de fora, que está habituado a trabalhar com países sérios, né? Com uma carga tributária justa, o cara chega aqui e não entende como é que isso funciona. A marca vai embora, não tem mais revenda, mas os relógios estão aqui e precisam ter manutenção, porque a marca é responsável. Exatamente. Então, a primeira negociação, a primeira terceirização foi com o SWAT Group. Aí, logo após, apareceu a parceria com a LVMH. Quando a TAG estava saindo da H-Stern e eles queriam buscar um novo distribuidor, primeiro eles buscaram a Watchtime como parceiro para ser um centro de serviço independente, depois que chegou a 356, então, e hoje o Fredi não se envolve com manutenção, e o Brasil tem uma operação única, que o distribuidor é um e o after sale é outro. Então aí veio o TAG, depois veio o Bulgari e por último veio o Grupo Richemont em 2020 com todas as marcas dele. Então que o Grupo Richemont também acabou encerrando o after sale no Brasil. Tá, para deixar claro para a nossa audiência, esse relógio hoje, os relógios que você conserta e faz manutenção, assistência, eles chegam para você só através das marcas, do pós-venda dessas marcas, ou eu tenho lá uma coleçãozinha de relógio e eu posso chegar na Watchtime de maneira independente? Você atende esse cliente final? Sim, Caco, sim. Hoje a Watchtime acaba fazendo esses dois tipos de atendimento, tanto PJ quanto pessoa física. Então, o cliente pessoa física que está em algum polo que não tenha lojas, que não tenha um revendedor oficial, ou ele pode nos encaminhar o relógio direto, ou ele pode buscar um revendedor oficial próximo à sua cidade. Exatamente. Então, dentro da garantia, a Watchtime é a única oficial opção que pode, para muitas marcas. Tá? Algumas marcas você ainda tem alguns outros parceiros que fazem manutenção, mas para muitas, por exemplo, como Breitling, TAG, a gente é exclusivo. Breitling, TAG, Bulgari, Aldemar Spiguet, Hublot e muitas outras, a gente é exclusivo.
Então, dentro da garantia para a pessoa ser assistida sem custo pelo conserto, ele tem que buscar o watch time para fazer o conserto do seu relógio. Sensacional. Fala, César. E hoje em dia ainda tem alguma coisa que não pode ser feita no Brasil com relação a essas marcas, complicações? Muita coisa, César. Então, por você ser um centro de serviços terceirizado, muitas marcas entendem que esse centro de serviço, por mais que você tenha um nível técnico muito bom e uma capacitação técnica de um alto nível, você esbarra um teto. Só daqui para cima é só as próprias plataformas que vão mexer. Então, por exemplo, um calendário perpétuo, a IWC, hoje se atende no Brasil, por quê? Porque era plataforma. Então a gente conseguiu ter essa certificação porque era plataforma. Mas e aí o relojoeiro que fazia isso veio para o Watch Time, a gente conseguiu consertar, fomos habilitados. Agora, na metade do ano eu fui a Dallas, a gente fez curso da IWC também, mas se não fosse isso, eu não teria acesso, não teria permissão para atender os calendários perpétuos da IWC aqui. Como, por exemplo, a P. A P eu posso mexer até o calendário anual. O calendário perpetual eu já não posso mais mexer. Turbilhão eu não mexo. TAG nos permite mexer em turbilhão. Então cada marca tem a sua particularidade, mas as altas complicações, as coisas mais caras, geralmente a marca pede para ser enviado o relógio para a Suíça. Mas isso não significa que você no futuro você possa ter essas certificações e possa atender esse tipo de relógio? Não especificamente, César. O que demanda uma mudança, uma autorização excepcional, alguma coisa nesse sentido, é o volume, a quantidade que você terá desses relógios aqui no Brasil. Porque se aparecer um relógio desse por ano, não tem o porquê a gente fazer uma formação de 3, 4 semanas, é voo, é hotel, é isso, é aquilo. Então, geralmente as marcas pagam a nossa hospedagem, a nossa alimentação lá, e o resto das despesas é por conta da assistência técnica, da Watch Time. Então, mas mesmo para eles, não é barato você formar um relojoeiro, aí você tem um investimento em ferramenta, qualquer kit de ferramenta hoje é 20, 30, 40 mil dólares para você fazer uma gama de relógios especiais. E às vezes não é interessante todo esse investimento, tanto por nossa parte quanto por parte do fabricante. Às vezes as pessoas não entendem. Eu não entendia quando eu comecei a trabalhar com relógio, né? Eu nem usava relógio. Eu comecei com relógio por uma obrigação, porque senão eu seria extinto na empresa que eu estava, né? Eu já sabia trabalhar com tapete, gostava de trabalhar com quadros, já estava pegando o jeito da joia. E quando chegou o relógio, eu falei, mas que coisa, mais uma dor de cabeça para mim. E eu fui obrigado a aprender. E à medida que você vai aprendendo mais, você vai se apaixonando por aquilo, por aquela história. Antes disso, eu não tinha ideia. Por que um relógio pode custar $1 milhão? 300 mil dólares? Por que uma assistência técnica pode custar tão caro, às vezes, para arrumar uma peça? Você acabou de falar uma coisa, que o kit de ferramentas custa $40 mil, né? A formação é lá na Suíça. E eu imagino, você falou em formação, eu imagino que não seja fácil para você conseguir um relojoeiro. Não, também. Com certeza. Até por isso, claro que a escola está nascendo para deixar um legado, mas é até para o autoabastecimento para nós mesmos. Como que hoje funciona? Hoje a escola está para ser lançada, maravilha, mas até hoje você sobreviveu sem isso. Como é que é esse processo de você formar um cara? Porque não tem uma aula, o cara não sai. Eu quero um engenheiro civil, tem faculdade de engenharia civil. Eu preciso de um médico para um hospital, existem 376 faculdades de medicina no Brasil. Mas eu quero saber... Existe curso de relojoeiro no Brasil. Relojoeiro eu tiro da onde, cara? Então é o menino, é o office boy que trabalha na joalheria. É você, né? É a versão nova do Jorge Mauro. Exatamente. Então é o menino que é office boy, que vai nas fornituras, que começou a trocar pilha, trocar pulseira, não sei o quê. Daqui a pouco as fornituras são as nossas autopeças. Então tem aqui em Curitiba, tem em São Paulo, tem no Rio, em toda a cidade vai ter cidades maiores. Então a gente coloca lá, procura-se relojoeiro, procura-se aprendiz. E aí o menino, watch time, então aí desperta interesse. Então você acaba pegando, claro, muitas vezes relojoeiros já com um
pouco de bagagem, mas a grande maioria Você acaba formando ali mesmo. Pegar meninos e formar. E de repente nós temos agora mesmo alguém nos assistindo que o cara tem um jeito para coisa, já trabalhou lá numa relojoariazinha e agora está sonhando em chegar na Watch Time. Daqui a pouco você vai ter todos os contatos aqui para chegar numa empresa maravilhosa como essa, que hoje é a maior assistência técnica do Brasil, uma das mais respeitadas no mundo. Mas agora eu quero tocar no assunto da escola, da escola de relojoeiros. Como é que é o nome que você está dando para esse projeto? Como é que isso, você falou aí que surgiu nessa tua viagem a Dallas, como é que isso já está formatado, vai sair logo, como que estamos? Em que pé estamos? O ano que vem sai a primeira turma. Então, hoje a nossa parte jurídica e a nossa parte contábil, eles estão tentando fazer um link e nós tornar isso um curso técnico, como um curso no Sebrae, alguma coisa assim. Porém, a nossa legislação ela é muito amarrada. Verdade. Hoje, para você abrir qualquer coisa, não é ágil no Brasil. Então eu dei o prazo que até o final de novembro, se eu não conseguir legalizar isso junto ao MEC, deixar tudo encaminhado para se tornar um curso profissionalizante, eu vou fazer vai ser uma Watch Time School, um curso interno, e aí a Watch Time vai basicamente fazer isso com bolsa. Uhum. Todos os alunos serão bolsistas. Novamente, a viagem a Dallas me abriu muito a cabeça. Então, você primeiro é um pré-cadastro, aí tem um teste de aptidão, você pegar lá, põe um monte de pecinhas ali para o pessoal pegar, ver se consegue ver, depois vai para um teste psicológico. Então, eu tive muita orientação deles lá. Isso foi muito legal. Teste psicológico para ser relojoeiro. Olha que interessante. Então, testar o nível de concentração. A sequência é daí... Depois desse teste de aptidão aqui, se consegue pegar a ferramenta. Aí vamos desmontar um protótipo, um despertador, por exemplo, de corda. Desmonta, agora vamos começar a montar e encaixar as rodinhas. A 1, a 2, a 3, a 4. Se a pessoa não consegue ter foco para fazer isso, você acaba já ir descartando. Então, na verdade, eu vou replicar algo que já funciona. Sim, que já existe em outros lugares. Estou falando com a Vostep, mas a Vostep, não sei se o César conhece, com certeza, mas a Vostep é uma escola de relojoarias na Suíça, em Neuchâtel, que ela acaba vendendo o cronograma do curso dela. Então eu tentei fazer uma parceria, olha, montar uma escola aqui no Brasil assim, assado, mas no final da história a Suíça gosta de dinheiro. E não, a gente até ajuda, mas custa tanto. 250 mil francos para eles venderem todo, para poder explorar por 20 anos. Hoje é uma graninha. É, né? Uma grana. Então, eu acho que eu vou deixar a questão da Vostep de lado. Eu já, basicamente, está formatado os módulos. Então vamos começar do básico, vai ser por um despertador, desmontar um despertador, daí depois vamos pegar para um relógio quartz, 3 ponteirinhos, depois um quartz com crono, depois vamos para um corda manual, um relógio de bolso corda manual, que é engrenagens maiores, para entender um pouco do princípio da mecânica, depois vamos para um relógio automático 3 ponteiros, depois vamos para um cronógrafo simples, enfim, vamos chegar até um nível de você conseguir fazer um cronógrafo mecânico, hoje do que tem no mercado brasileiro, com qualidade, com conhecimento, e aí dentro dos submódulos você ter o módulo de escapamento, você ter o módulo de equilíbrio dinâmico, você ter o módulo do polimento. Então, para você entregar um relojoeiro pronto. A ideia do curso é 800 horas. E todas presenciais? Todas presenciais. 800 horas presenciais, o cara consegue fechar isso em quanto tempo? Então, entre 1 ano e meio a 2 anos, tá? Então era a minha incógnita era até quando eu comentei isso numa live que eu fiz no Instagram, era fazer ele um curso extracurricular, vamos lá, das 5h30 até as 9h30, 10 horas da noite, eu usando a minha estrutura e os relojoeiros da minha equipe em São Paulo para ministrar as aulas e os módulos, e eu fazer ela das 8 da manhã às 5 da tarde.
Então hoje já ficou claro que vai ser integral, das 8 da manhã às 5 da tarde, com 1 hora para almoço e aula todos os dias de segunda a sexta. Esse vai ser o nosso, a nossa carga horária de trabalho. As aulas vão ser em São Paulo. São Paulo. Primeira turma em São Paulo. Se eu conseguir replicar, porque vai ser tudo novo, é novo. Então, para a gente conseguir mensurar e dimensionar isso, é só depois da Você tem que fazer da ajuste. escola funcionando. Você tem que fazer o ajuste com o avião já em voo. Exatamente. Né? Não tem jeito. Então, talvez, se tudo andar muito bem, na metade do ano eu lanço uma turma no Rio. Mas, se tudo andar muito melhor do que a gente imagina. E se sair a chancela do MEC, a ideia é abrir para pessoas, aí seria pago o curso. Sim, sim. Eu já tenho N amigos, Mauro, me coloca aí, já estou aposentado, trabalhei na bolsa, não sei o quê, quero fazer, pago o que for. Calma, então eu já tenho... já tem demanda, já né? tem demanda. Porque o tipo da ideia que você pensa, toda ideia genial é assim, né? Você pensa, como é que ninguém pensou nisso antes? Né? Só que tá aí, quantos anos que tem relojoaria no Brasil e ninguém nunca colocou isso em prática? Não, tinha um curso... existiram cursos no passado, né? Existiram cursos, exato, como o César comentou. Quer pontuar, Sérgio? É que eu me lembro, eu não conheço como você, mas eu lembro do Instituto Universal, né? Acho que a DIMEP tinha... chegou a ter um Instituto Universal Brasileiro. Vinha nas histórias em quadrinhos, vinha aqueles negócios para preencher e mandar pelo correio. Que coisa incrível. O sindicato lá dos joalheiros de São Paulo, né? Sintra Joias. Acho que existe até hoje, né? Mas parece que não é uma coisa regular, né? Eu acho que está meio adormecido. Depois da pandemia, quem tocava a Sintra Joias era o seu neto. Ele fazia presenciais alguns dias na semana em São Paulo à noite. E aí alguma coisa nos finais de semana. Mas aí com a pandemia, o seu neto já é um senhor de 70 e poucos anos, acabou se afastando. Chegou a ter mais algum outro fora esse? Teve o curso Senac, Escola Suíça Brasileira, dentro do Senac em São Paulo, até os anos 80, e eu acho que terminou a última turma em 91, 92. E depois disso fechou. Eu acabei tendo o prazer de visitar a Escola Suíça Brasileira lá em São Paulo, com todos esses equipamentos. Era uma bela estrutura. Então, o que o Caco falou, por que ninguém nunca pensou nisso? Porque é muito caro, Caco. Caro, né? Muito caro. Hoje, para eu conseguir, eu só conseguirei pôr a escola para funcionar na prática, porque eu vou acabar usando muita coisa da minha oficina. Então eu já peguei 2 salas em São Paulo, no mesmo prédio, andares abaixo. Então estou trocando as bancas dos relojoeiros, vou usar as bancas que eu tenho hoje para a escola, e os aparelhos eu vou mesclando. Então nós vamos falar do módulo quartz agora, eu vou descer os aparelhos dos quartz e vamos ter lá para o pessoal trabalhar. Vamos agora mexer com o relógio mecânico. Subo o equipamento dos quartos e desço os equipamentos. Então eu vou conseguir absorver isso. Hoje, a grosso modo, se eu fosse pensar em montar uma escola do zero, vamos falar em 400 a 500 mil dólares no mínimo. É impensável, né? Então, quer dizer, não é impensável, mas para você tirar fazer o retorno desse dinheiro não é fácil depois, né? Exatamente. Mas porque os alunos vão ser bolsistas, né? Sim. 99% serão bolsistas. Então talvez, vamos lá, um amigo por turma, eu quero porque vai ser hobby, porque eu... A ideia é montar uma turma de quantos? O que você no máximo 10, de 8 a 10. 8 a 10. E aí você absorveria esse pessoal para trabalhar contigo? Não, esse é Daí a bolsa. Esse aí é um outro problema legal que nós temos, que estamos tentando achar alguma maneira de encaixar. Como que a Richmond trabalha em Dallas? A pessoa faz o curso em Dallas é totalmente gratuito, também é bolsista, entre 1 ano e meio a 2 anos, depende qual é até qual módulo eles vão aplicar o curso, e a pessoa trabalha no mínimo 2 anos remunerado para o Richmond. Entendi. Então, que seria a maneira de você se autocompensar. Por ter dado aquela formação toda, fez um investimento, né? Exatamente. Imagino que no Brasil isso
tem empecilhos. Exatamente. Então a gente está, por isso que eu falei, a parte jurídica está trabalhando nisso para a gente tentar conseguir algo que não amarre, mas que a gente consiga conciliar e linkar os dois pontos. Porque hoje, sendo bem realista e honesto, se eu formar 10 relojoeiros e deixar, os 10 relojoeiros que terminaram o curso estão todos empregados, trabalhando em joalherias, trabalhando nos concorrentes e assim vai. Então falta mão de obra no Brasil. Existe uma demanda, né? Uhum. Mas é impressionante como o Estado brasileiro ele pesa, né, nas costas do empreendedor, de quem quer. Porque isso seria bom para todo mundo. Sim. O mercado precisa, os relojoeiros, aqueles que querem se tornar relojoeiros precisam, você precisa. É bom para todo mundo. Claro. É o tipo do negócio ganha, inclusive o Estado ganha com a arrecadação. Sim. Mas ele te prejudica, ele dificulta, Meu Deus, nós temos muita coisa para fazer nesse país ainda. Eu tô curioso aqui. Posso deixar de fazer essa pergunta. Qual é o relógio que está no pulso do maior relojoeiro do Brasil? Eu já vi que são 2, não é um só. Por um acaso, eu estou com um Garmin, porque eu estou monitorando os batimentos cardíacos, enfim, e esse aqui é um Omega. Então, como o meu carinho pela Omega é muito grande, esse aqui é um Apollo 8. Eu vi na tua... Você postou, né, esses dias, esse relógio? Sim, Dark Side of the Moon, Apollo 8. Então, com cerâmica, mostrador aparente, o mostrador faz alusão à Lua, então você pode ver que é trabalhadinho, enfim. Sensacional. Você tem um carinho, obviamente, pela Omega, né, SWAT Group, mas assim, o que você... É impossível, é uma pergunta que não dá para ter uma resposta. Qual é o melhor relógio do mundo? Isso não existe uma resposta para essa pergunta. Mas qual é o relógio que você mais gosta? A marca, não o modelo. A marca de relógio que você tem, talvez... E pode ser não necessariamente uma resposta técnica, pode ser uma resposta emocional também. Não, pela consideração Omega. Omega, né? Tá? Omega por ter aberto as portas. O divisor de água, para mim, de conhecimento, foi Aldemar Piguet. Então, eu acho que foi em 2009, quando eu fui para um curso, e aí eu tive 3 dias de teoria, que falamos de balanço, escapamento, equilíbrio dinâmico. Quando eu terminei, que a gente ia começar a mexer e tal, eu cheguei no hotel à noite e falei, meu Deus do céu, eu não sabia nada. Eu só montava, desmontava e lubrificava. É impressionante quando a gente tem esses estalos, né, na vida que... E veja, já tinha 20 e poucos anos de trabalho em banca e eu falei... Foi assim um divisor de água muito grande. Então, Aldemar Piguet também tem um carinho no meu coração muito grande. Se fosse falar da terceira marca, Zenith. Zenith também A Zenith tem uma história maravilhosa, né? Alguns calibres históricos aí da Zenith que marcaram a história da relojoaria como um todo. Nós vamos ter mais conversas aí com o Mauro. Vamos gravar mais um episódio. Mas eu quero encerrar esse primeiro com os contatos, né? Tem um monte de gente louca lá querendo saber da Watch Time, pessoas que tenham talvez um relógio para fazer uma revisão ou uma assistência técnica. Como é que as pessoas chegam até você? Aí atrás de você já está o teu site, mas me fala quais são os contatos. Então, hoje a Watch Time tem o nosso Instagram, que é hoje o principal canal de comunicação direta com os nossos clientes. Então é watchtime.assistência técnica. A gente tinha o nosso WhatsApp hoje, estamos migrando, então a Watch Time está saindo, tentando se profissionalizar um pouquinho. Hoje nós temos um WhatsApp único, o número é 11 30 31 8551. Esse é o WhatsApp, vai cair no nosso Hug e aí cada unidade cuida desse atendimento. E também tem os meus telefones, eu sou muito acessível, não tem problema. Tenho dificuldade em conseguir responder o WhatsApp, até tanto que está lá, se eu não responder me ligue, porque isso acontece. Então, e aí tem os meus telefones, não sei se eu posso passar ou não. Por favor. Então, 11 99 473 0838 e o meu número do Rio, 21 99 306 9454. E a pessoa do Brasil inteiro consegue fazer, ela pode te mandar o relógio, por exemplo, pelos Correios, por Sedex, para São Paulo, Rio ou Curitiba. Sim, então relógios até 10 mil reais, que a pessoa considere que o relógio tenha até esse valor, trabalha-se com Correios. Tem os seguros, né? Seguro, eu sempre brinco e falo para todo mundo, seguro é feito para a gente pagar e não usar.
tá? Exatamente. Como seguro-saúde, plano de saúde, enfim. Então, de seguro por de velho. Então, acima disso, relógio de 30, 50, 100 mil, ou DHL ou transportador. É um relógio de 300 mil. Não vou... Cara, 300 mil, pega um avião, vem. Ou vai como a gente fazia no leilão, quando você vendia um negócio muito especial, a gente ia entregar pro cara, né? Exatamente. Então, essas são as maneiras. Mas a gente acaba recebendo N SEDEX encomendas todos os dias, de norte a sul do Brasil. Maravilha, hein, César? Fantástico. Você está se superando, meu amigo, com os convidados. Mauro, muito obrigado. Aqui as portas estão abertas sempre para você. Eu já vou até, inclusive, vou colocar ele numa sinuca aqui. É mais difícil ele dizer não aqui, né? Gravando. Nós queremos ir gravar lá. Nós temos aqui o Kleber, que é o dono da produtora, o dono desse espaço, que é nosso parceiro na confraria. Nós queremos gravar você consertando relógio, queremos gravar teus relojoeiros lá, enfim, queremos documentar a escola quando ela começar a funcionar. As portas estão abertas, podem, a hora que vocês quiserem, quando vocês quiserem, estão abertas à disposição para você, Caco, César, Kleber, para toda a sua equipe. Quando você, a maior estrutura hoje está em São Paulo, tá? Aqui no Rio nós só somos, aqui em Curitiba só somos 2 relojoeiros, então, mas tem o ateliê também, é legal. Mas você está aqui, então para nós já está bom. Mas também não temos dificuldade de marcar uma viagem para São Paulo, né? O Rio. Claro, por que não, né? Tomar um bom vinho. Com certeza, vamos passear. Enfim, e no Rio a estrutura também é legal. Hoje eu tenho 9... A tua maior estrutura está no Rio? Em São Paulo. Hoje tá em São Paulo. Lá você tem quantos relojoeiros? 12. 12 relojoeiros. 12 relojoeiros em São Paulo. No Rio tem ou 9 ou 10. Olha o volume hoje. O que você atende de relógio mês, ano? Hoje a Watchtime está fazendo, em média, 1.200 relógios mês. Nossa! Nas 3 unidades, né? E é só alta relojoaria? Ou você atende outras marcas, coisinha mais simples? Atendemos tudo. O cliente Watchtime, se tiver um Seiko, um Citizen Oriente, a gente vai atender. Se tiver desde SWAT, a gente atende desde SWAT até um Patek Philippe. Então, podem ficar tranquilo que tem um Cássio para trocar uma bateria, tem um assunto, a gente vai fazer, vamos atender. Entendi. Mauro, muito obrigado. César, obrigado por atender nosso convite. Foi uma honra contar com a tua presença. Obrigado a vocês, obrigado César pelo convite, ele que fez a ponte aí. Obrigado, Caco, fantástico estar aqui, falando um pouquinho do que eu tanto gosto, tanto amo, e contando um pouquinho da história da Watchtime. Nós estaremos juntos outras vezes. Muito obrigado, grande abraço para você, obrigado pela sua audiência, e esteja sempre aqui com a gente. E siga as redes do Mauro e também do César. César, você já é bem conhecido também, mas fala aí qual é o Insta da Relógios e Relógios. O website, primeiro, né, relógiosrelógios.com.br, e o Instagram, Relógios e Relógios BR. Grande abraço a todos e até a próxima.